Então, muito boa tarde, chamo-me Mário Boieiro, sou investigador da Universidade dos Açores e depois das excelentes palestras de manhã, em que todos ficámos a saber muito mais sobre os nossos polinizadores, mas também muito trabalho que ainda temos pela frente, vou dar início à sessão da tarde, cujo tema é Ações em prol dos polinizadores, e gostaria de confessar que fiquei agradavelmente surpreendido, não só pela quantidade de palestras e pela diversidade dos temas que esta sessão irá ter, o que demonstra que o tema da polinização dos predadores é um tema bastante ativo no nosso país e, felizmente, com muitas contribuições da maior diversidade de pessoas e de atividades e de instituições. Portanto, passaria a apresentar a primeira palestrante, que é a Anabela Belo, do Instituto MED da Universidade de Évora, que nos vai dar a conhecer os insetos e as estradas, linhas de vida, de morte ou de corte. Quando quiser iniciar. Sim, estava só a certificar-me que tinha o, o microfone ativado. Eu queria, antes de mais, enquanto vou compartilhar a tela, mas enquanto isso queria aproveitar para agradecer este convite, e fico de facto muito satisfeita porque eu vou já adiantando também que eu não sou entomologista, de todo em todo, trabalho na área da biologia vegetal e o que vos trago hoje aqui, obviamente, é sobre insetos, mas indiretamente. Um, este título, neste trabalho também participam outras pessoas, nomeadamente duas orientandas de doutoramento, que estão uma a finalizar, outra a iniciar agora o seu doutoramento. E o que eu vos vou apresentar, basicamente, é o projeto Lifelines, e os aspectos. Eu vou tirar estes, vou tentar tirar este. Ouvem-me? Sim, acho que sim. Sim, Parecia ouvimos haver bem, sim. interrupções. Ok, faz-me impressão a voz assim com. Portanto, vou-vos apresentar muito brevemente o projeto Lifelines. O projeto Lifelines, hum, como o nome indica, é um projeto que se dedicou às infraestruturas lineares e à apresentação de soluções ecológicas para os problemas que estas infraestruturas lineares apresentam. Maioritariamente são estradas, mas também podem ser linhas de transporte de energia, nomeadamente as de muito alta tensão e de média tensão, por exemplo, canais de rega, mas evidentemente as estradas são as maiores. Este projeto decorreu entre 2015 e 2021, meio de 2021, por via de um prolongamento de 5 meses que teve. Contou com todos estes parceiros, foi liderado pela Universidade de Évora e fiz parte deste projeto por parte da equipa da vegetação e da flora. O porquê das estradas causarem problemas graves, é subejamente conhecido e tem sido uma área temática na qual se escreveram, acerca da qual se tem escrito muito nestas últimas décadas. Obviamente, primeiro a destruição direta do habitat pela instalação da infraestrutura, mas depois, sobretudo, todos os efeitos que ela tem, nomeadamente o efeito da fragmentação de populações, quer de plantas, quer e sobretudo de animais, mas também o atropelamento direto e, portanto, da mortalidade que causa no caso da fauna. Ela teve lugar na zona no Alentejo Central e, na verdade, foi instalado não sei se veio o meu rato, mas isto aqui que está representado no mapa de Portugal inteiro, corresponde, no fundo, a um corredor de ligação entre Lisboa e Madrid e existem muitas, sobretudo muitas estradas, mas também transporte de energia nesta área aqui, às vezes contíguas. E, portanto, esta corresponde a uma área de intervenção bastante grande e foi a área em que nós trabalhamos. O objetivo principal do projeto era avaliar, como todos os projetos do LIFE, é essencialmente experimentar soluções e, portanto, experimentar soluções que permitissem a coexistência desta infraestrutura cinzenta, que nos é absolutamente indispensável, com uma infraestrutura verde que se desenvolve naturalmente ao longo das infraestruturas lineares e que pode, de algum modo, mitigar alguns efeitos negativos.
Foram aplicadas e avaliadas muitas medidas, das quais eu não vos vou falar aqui, porque são estas, a maior parte são, sobretudo, dirigidas a vertebrados, e, portanto, destas não vos vou falar. Encontrarão depois mais informação na página do projeto que eu vos deixarei. Mas também para invertebrados houve uma pequena parte dedicada à criação, nomeadamente de 22 micro-reservas, sobretudo em ecopistas, mas também em zonas de berma bastante larga, e para promover lepidópteros. As espécies de flora a que recorremos, evidentemente, foram sempre espécies autóctones e presentes já na região, em maior ou menor abundância, e estas foram as espécies de lepidópteros promovidos. Temos alguns dados, infelizmente, são insuficientes para poder fazer publicações, e do que eu vos tenciono falar, efetivamente, é do que é que constou estes objetivos específicos em termos de gestão da infraestrutura verde. Por um lado, prende-se com a gestão melhorada da vegetação, com essa necessidade, com a tal criação de micro-reservas vocacionadas por vezes para a fauna em geral, sobretudo microfauna, e também com o desenvolvimento de duas misturas de sementes de espécies nativas. Porque é que isto é importante? Talvez as pessoas não tenham exatamente a noção, mas este mapa até é um mapa antigo, embora seja já do pós-cavaquismo, em que se construíram muitas estradas. Esta vegetação da berma representa, na realidade, uma área muito considerável ao longo do país. Se nós pensarmos, isto são dados de 2019, que existem 17.378 quilómetros de estrada construída. Se considerarmos uma berma com 2 metros, em média, que não é exagerado, vezes 2, porque há um lado da estrada e há o outro, o que temos é uma área, na realidade, de cerca de 7.000 hectares. Ora, isto é uma área, na verdade, muito grande. E nos tempos que correm, não é uma área despicienda, porque cada vez a vegetação natural vai sendo mais acossada a ficar nos sítios possíveis. E este é um sítio possível. Em termos de gestão da vegetação, a IP tem critérios muito estritos, em que os principais objetivos deles são minimizar o risco de incêndio, obviamente por controle da biomassa, manter a segurança de pessoas e bens e garantir uma boa visibilidade, o acesso e a circulação nas estradas. O que é que nós pretendemos? O que nós pretendemos, na realidade, é que acrescentar em relação a esta manutenção de um extrato herbáceo e arbustivo baixo por cortes recorrentes e indiferenciados, o que pretendemos é fazer uma gestão adaptada com cortes diferenciados em que se conserve a flora e, por consequência, a fauna nativa, sobretudo a microfauna, mas depois por arrasto todos os predadores da microfauna, e também que se proporciona alguma manutenção da conectividade de habitats. Portanto, diminuir este modus operandi com cortes recorrentes e indiferenciados e aumentar esta gestão adaptada com cortes diferenciados, que obviamente exige muito mais saber e know-how da parte de quem faz estes cortes, mas que tem vantagens em termos de conservação da biodiversidade. Lá está, há que dizê-lo aqui, as bermas também são, não só podem funcionar como refúgio, eventualmente de autóctones, mas também são um meio privilegiado de expressão de exóticas e, portanto, o controle de exóticas também deverá aqui ser contemplado. Atualmente, pelo menos aqui a sul, e eu vou falar desta realidade porque é a que conheço, este tipo de situações deixaram de se ver e o que temos é tudo, é isto que está aqui. Portanto, nos 3 metros adjacentes ao Alcatrão faz-se aquilo que se chama a ceifa, ou seja, é o corte total da vegetação rente, e cá embaixo, nesta zona do Alentejo, onde o projeto decorre, tem-se vindo a vedar tudo quanto é propriedade, porque houve um subsídio para instalar vedações e, portanto, quem tem gado, obviamente, aproveitou, mas
por exemplo, para microfauna e também para insetos, um bocadinho de uma faixa que se deixa com a vegetação natural pode constituir um corredor ecológico e não afeta os objetivos da entidade gestora da vegetação. E, portanto, há uma série de tipos de soluções que se podem implementar com vantagem. O que é que nós tentamos fazer? Adaptar este corte da vegetação para garantir não só a floração, como também a possibilidade de formação e dispersão de sementes, não nesta zona próxima à estrada, mas na zona mais afastada da estrada. Como? Implementando cortes seletivos. Por exemplo, as herbáceas, se num ano que não haja necessidade porque choveu pouco, podem ser cortadas apenas uma vez ao ano e não mais do que uma, preferência só no final da primavera para que possam produzir sementes. Os arbustos também devem ser mantidos e não cortados. E, como eu vos disse há pouco, deverá haver controlo da flora exótica invasora. No interior, apesar de tudo, o caso não é tão grave como no litoral, porque em termos climáticos não é uma zona tão favorável para a expansão de flora exótica, mas temos alguns casos. Portanto, a promoção da biodiversidade, isto também existe em linhas de alta tensão e existem outras medidas, mas eu vou-vos falar essencialmente de estradas e ecopistas. Prende-se com a promoção geral de herbáceas, nomeadamente algumas com valor de conservação, com a instalação de áreas de refúgio para flora, mas também para pequenos animais, com a instalação de mais árvores e arbustos e com a tal instalação de micro-reservas, que já vamos ver o que é e que normalmente se dirige para espécies em específico. Nas estradas, aqui há alguns exemplos de locais em que instalamos. Obviamente, a ideia não é substituir a vegetação que lá está, de modo nenhum, até porque isso não seria possível, mas a ideia é reforçar a biodiversidade existente, tendo em conta, por exemplo, o aumento de recursos ou a conservação da biodiversidade em si. Na mistura de sementes, este foi o único artigo que já saiu deste produto, perdão. Perdão, estou aqui baralhada com os slides. Pronto, tem aqui uma série de. Cada mistura tem cerca de 18 a 20 espécies, é composta por cerca de 18 e 20 espécies. Foi experimentada em várias instâncias, mas podem ler depois com mais pormenor, se o quiserem, no artigo que foi publicado já sobre este assunto. E aqui nas estradas utilizou-se um tipo de mistura e depois nas ecopistas um outro tipo de mistura. Portanto, neste esquema, nesta zona da berma, a tal zona adjacente ao Alcatrão dos 3 metros, aqui o que se pretende é promover espécies de pequeno porte, que produzam pouca biomassa e que tenham floração precoce para que possam produzir semente e descendência nesta zona. Depois, nesta zona intermédia, pretende-se promover espécies herbáceas que tenham uma floração mais tardia, uma vez que a ideia não é cortá-las, eventualmente de maior dimensão e de outra arquitetura de vegetação, e em todo o lado há sempre aquela preocupação. Eu devo dizer que os incêndios de Pedrógão ocorreram no decurso deste projeto e afetaram as nossas decisões também, ou foi-nos imposto que afetassem as nossas decisões de maneira muito acentuada. E depois, num contínuo, aproveitar a vegetação natural e promover a plantação de pequenos arbustos e árvores. Quando puder, podia concluir-se, por favor. Obrigada. Nas ecopistas também foram instaladas ecopistas, tem aqui mais outras, o conjunto das sementes, das espécies que foram instaladas, e aqui os pressupostos foram outros, nomeadamente a instalação de vegetação que, do ponto de vista estético e também do ponto de vista do conforto térmico, fossem mais adequadas, mas depois a promoção também de recursos para polinizadores.
encontram todas as informações aqui neste site, tem vídeos, e tem em particular aquilo que eu penso que possa ser mais útil para esta audiência, que é o Guião de Boas Práticas de Gestão da Vegetação para a Promoção de Biodiversidade e Infraestruturas Lineares. Só queria mostrar mais um slide e que tem a ver com esta tese que está a começar este ano no campo e que se prendeu com a observação que fizemos de que era importante atuar neste nível e perceber como é que a estrada afeta, porque houve, além de nestes últimos anos ter havido uma alteração muito significativa da paisagem agrícola no Alentejo, com grandes extensões sempre houve, de antes eram os cereais, agora não, agora o Alentejo é verde, mas é na mesma monocultura, só que as técnicas para inibir a vegetação que não é de interesse são maiores e, portanto, o papel da berma é diferenciado e, neste caso, esta tese o que pretende fazer é que se estude, no fundo, o potencial das bermas da estrada para fornecer e regular serviços de ecossistemas, nomeadamente em relação à polinização. Eu vou parar então por aqui para não me alongar mais. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação. Há tempo para colocar uma questão? Não sei. Quem quiser levantar o braço e colocar uma questão. Não, não havendo questões, eu só aproveitava para fazer uma pergunta. A que é que chamam criação de microrreserva? São áreas que vão ser permanentemente protegidas ou são áreas que só vão funcionar durante algum tempo e, ou seja, não têm um estatuto legal? Não, 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 não. São, no fundo, pequenas ilhas de biodiversidade dirigidas não exclusivamente, podem ter mais que um objetivo em simultâneo, mas dirigidas à conservação de alguma flora com maior valor de conservação e ou à manutenção de polinizadores, portanto, a proporcionar alimento e habitat para alguns polinizadores. Mas, de facto, e cria-se pela introdução adicional de determinadas espécies. Portanto, são pequenas zonas, não têm qualquer estatuto legal e podem ser feitas por qualquer pessoa com conhecimento da flora nativa. Ok, muito obrigado. Obrigada, Aproveito eu. também para dizer a todos os colegas que estão a participar que podem utilizar o chat para colocar questões. E agradeço também à Anabela por ter disponibilizado esta informação importante dos resultados do projeto e o Manual de Boas Práticas, que espero que também seja pronto, uma referência para todos nós que trabalhamos nesta área de criar habitats para os polinizadores. Passando Obrigada. então, muito obrigado. Mário, se me permite só pedir à Anabela, se puder continuar connosco, se há algumas questões extra no chat, se a Anabela depois puder responder no chat, agradecemos imenso, está bem? Está certo. Obrigada. Ok, muito obrigado, João. Passando então à próxima apresentação, é uma apresentação que vai ocorrer por dois palestrantes, o Tiago Marques e a Sofia Quaresma, do ICNF, e a apresentação tem o título Os polinizadores em áreas protegidas, monitorização, sensibilização e educação ambiental, caso da paisagem protegida da Serra de Monte Junto e do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. O nosso tema, como disse, é os polinizadores nas áreas protegidas e o nosso trabalho na monitorização e como é que aliamos os nossos conhecimentos adquiridos nos trabalhos de monitorização de polinizadores, principalmente borboletas, como arma de sensibilização e educação ambiental, aqui mais levado a cabo principalmente pela minha colega Sofia Quaresma. Vou só fazer uma pequena introdução do trabalho que nós fazemos na questão da monitorização, que de momento é apenas de borboletas. Como vocês podem ver, a minha área de formação é Engenharia Geológica, por isso perdoem-me qualquer termo menos acertado, porque sou tudo menos biólogo, apesar de já fazer a monitorização das borboletas há 4 anos, através do trabalho que o ICNF tem feito neste tema, e desde já quero agradecer um agradecimento especial à Helena Ceia por toda a dedicação a este tema e a envolver as pessoas do ICNF neste tipo de trabalho. Então, nós fazemos a nossa monitorização em 2 áreas protegidas, no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros e na paisagem protegida da Serra de Monte Junto. Estão ali assinaladas no mapa como o 8, no caso de Serra de Aire e Candeeiros, e o 36, da paisagem protegida de Serra de Monte Junto.
E temos cerca de 3 transetos, 2 deles que iniciaram em 2021 a contagem das borboletas, no Parque Natural da Serra e Candeeiros, e um em 2022, foi quando eu entrei como técnico, começamos a realizar também a contagem na Serra de Monte Junto. A nossa equipa é não só constituída por técnicos, mas também por vigilantes da natureza, ou seja, é uma equipa bastante diversificada em termos de conhecimentos, tanto de território como outro tipo de conhecimentos. E apesar de nós ainda só termos 4 anos de monitorização, estão aqui os nossos dados e podemos já tirar algumas conclusões assim um bocado rápidas, apesar de não serem muito assertivas, porque a longevidade dos dados ainda é insuficiente para tirar grandes conclusões ou conclusões mais assertivas, mas desde já podemos verificar que no ano 2021 realizamos muitas poucas contagens, o que se refletiu num número muito baixo de borboletas contadas, tendo no caso das marinhas de sal não termos realizado o mínimo de contagens exigidas para este tipo de monitorização, que eu penso que seja 10 e só realizamos 6, mas depois de 2022 até 2024 já podemos ver aqui alguma coisa a acontecer e em 2023 verificamos que contamos muitas poucas borboletas comparado com os outros 2 anos, comparado com 2022 e o ano de 2024, que ainda iniciamos agora, ainda vamos com poucas contagens, mas como podem ver, apesar das poucas contagens que temos, já temos muitas borboletas contadas, por exemplo, no Polos de Mindes, em que ainda vamos com metade das contagens que fizemos no ano passado, mas já temos muitas mais borboletas contadas. E pronto, passando ao próximo slide, temos o caso de Mindes, que é um caso um bocado especial comparado com os outros dois, porque temos muitas mais espécies inventariadas, ou seja, muitas mais espécies temos identificado nas nossas contagens, e metemos aqui algumas hipóteses de porquê é que isto pode acontecer ou não. É um local, pensamos nós, com menos perturbação, isso poderá influenciar o número de espécies, e até mesmo ter uma espécie de microclima comparado com os outros transetos que temos. Por exemplo, o transeto de Monte Junto fica a 600 metros de altura, enquanto tanto o de Minde como o das Salinas são de baixa altitude, 200 metros por aí. Isso também pode influenciar um bocado os dados. Por último, da minha parte, as dificuldades que nós temos tido é principalmente a nível de equipa, que não é constante. Há pessoas que perdem a vontade, não sei se é a vontade por derivados fatores, tanto podem ser como pessoais como profissionais, têm perdido a vontade de contar borboletas e de continuar o trabalho de monitorização, mas também as nossas agendas individuais são muito ocupadas, porque isto é só uma das muitas tarefas que nós fazemos nas áreas protegidas e às vezes não há tempo para tudo. Depois há outras dificuldades que temos tido que não são por nossa causa, não é assim que eu queria dizer, mas pronto, são relacionados com terceiros, ou seja, cortes de prestação nos transetos, que apesar de não ser uma dificuldade para nós, porque é o objetivo desta monitorização é avaliar a população das borboletas ao longo dos anos e ver como estas populações evoluem mediante fatores externos como estes cortes ou como o clima, mas pronto, acaba por ser uma dificuldade porque se contamos poucas borboletas, uma pessoa também acaba um bocado por desmotivar. Mas pronto, agora vou passar a palavra aqui à minha colega Sofia Quaresma, que vai falar do tema da sensibilização e da educação ambiental. Portanto, podes, força. Olá a todos, vamos só trocar de cadeira. Olá. Então, como é que nós temos divulgado este trabalho à população? A paisagem protegida de Monte Junto envolve 2 municípios, Cadaval e Alenquer, e na Serra de Ar e Candeeiros são 7 municípios. Portanto, o nosso universo de trabalho abrange 9 municípios que não faziam ideia que nós estávamos a fazer isto, nem porquê, nem com quem, nem para quê. E desde o início tivemos a preocupação de divulgar este trabalho. No aniversário, nos 23 anos da paisagem protegida, trouxemos este tema às comemorações, e aqui a vermelho tem o vereador do Cadaval e a branco com a rede na mão o vereador de Alenquer. E posso-vos dizer que é interessantíssimo ver pessoas que estão quase todos os dias sentados às suas secretárias com funções muito executivas e administrativas a olharem para o território de outra maneira e nunca mais vão olhar para ele da mesma maneira. Portanto, temos aqui mais 2 aliados desde este momento, em Monte Junto.
Nos 44 anos do parque, o ano passado, também criámos 2 momentos aqui no Polos de Minde e outro momento no Transete Rio Maior, abertos à população, portanto são 2 concelhos diferentes, 2 transetes diferentes, e criámos também estes eventos no âmbito da comemoração dos 44 anos. Este ano também, aqui o programa dos 45 anos, no dia 22, tinha um momento dedicado ao Transete de Minde, que está aqui o Tiago com os participantes. E o que é que nós temos destes eventos abertos ao público, nos aniversários? São pouquíssimo participados, as pessoas que vêm têm muito interesse mesmo, mas são pouco participados. Têm sido eventos durante a semana e talvez tenham sido pouco divulgados, não sabemos, mas de facto têm sido eventos com pouquíssima participação. Então, para tentar contrariar isso um pouco, quando os ATLs nos procuram no verão para conhecer a serra, para fazer um percurso pedestre, nós temos também introduzido o tema e todos os anos temos conseguido fazer atividades com ATLs dos vários municípios do parque, levando este tema aos mais jovens e também tem sido muito interessante ver a adesão muito rápida dos miúdos, as espécies tão frágeis e tão bonitas, de todas as idades e partilho convosco até de miúdos com necessidades educativas que têm comportamentos incríveis nestas atividades. A Semana de Educação de Porto de Mós tem 70% do território do município está no parque, tem muitas freguesias e todos os anos a Semana de Educação é numa freguesia diferente. Em 2021 eu levei Medronheiro, Carvalhos e Funcho, levei as plantas, que os miúdos não as conhecem, e levei imagens das lagartas e das borboletas e, portanto, tinha também umas caixas com espécies e então o tema que abordei nesta Semana de Educação foi este e pronto, alguma coisa há de ter ficado, pelo menos o nome das plantas talvez, não sei, e o interesse por animais tão coloridos, pelo menos isso atrai-os. O ano passado, na Semana de Educação de Alcanede, portanto outro município do parque, outro evento, o Tiago e esta colega, a Sónia, que também monitoriza borboletas em Boquilobo, foram apresentar o parque e levaram também caixas com insetos e também abordaram este tema, apesar da foto não ter foco nesse tema, também abordaram a identificação das espécies. Este ano letivo, aconteceu uma coisa diferente pela primeira vez. A Escola das Marinhas do Sal e o agrupamento de escolas do Gualdim Pais pediram-nos para ir falar dos insetos da área protegida do parque. Nunca tinha sido um pedido. Podem-nos pedir para acompanhar percursos pedestres, para falar das grutas, depois acompanhar, mas nunca tinham pedido para falar de insetos. Portanto, acho que isto também talvez um indicador do peso que o tema está a ganhar e temos que aproveitar isso também para enfatizar a importância dos polinizadores. Este ano, o Dia da Árvore, este é o Polos de Minde, este perímetro aqui a verde, e a Escola de Minde é aqui. E este ano a escola contactou-nos para comemorar o Dia da Árvore com atividades. E nós fomos com um quinto e com um sétimo para o Polos. Porquê? Porque no Polos há pilriteiros e freixos antiquíssimos e muito bonitos e os meninos não os conhecem, não os sabem identificar. É pura e simplesmente a mata de Minde, é como eles dizem. E nesses pilriteiros e nesses freixos está aqui encostado nesta zona aqui o nosso transete de Minde. Portanto, foi muito gratificante ir para Polos com miúdos de Minde. Muitos deles só andam de bicicleta no Polos, é a única coisa que fazem lá, e não sabiam o nome das plantas nem dos animais, e também tivemos a explorar o tema das borboletas. Portanto, logo em 2022 tentámos levar colegas. Este colega aqui de vermelho é o chefe dos vigilantes, uma divisão à parte, um grupo de trabalho à parte, e pronto, não descansámos enquanto não o levámos a fazer o percurso com os vigilantes, e aqui também uma colega nossa veterinária, também para entenderem que trabalho é este, porque é que se faz, e também porque chegou a um ponto em que estávamos um bocadinho cansados dos colegas nos dizerem: lá vão vocês passear e procurar borboletas, então venham lá connosco, porque no Polos de Minde em agosto fazem 41, 42 graus, é uma savana autêntica, e então tentamos trazer os colegas para os aproximar não só da importância ao tema, mas também para perceber que às vezes não é bem uma situação agradável, enfim, mas nós gostamos muito de fazer isto. Então, objetivos. A Eva falou de alguns dos objetivos que eu acho que são comuns: o contacto direto com a natureza, neste caso com as áreas protegidas, o conhecimento direto das atividades que nós fazemos. A população não conhece as atividades dos técnicos do ICNF,
conhece as atividades dos sapadores, toda a população conhece, dos técnicos é mais difícil. Promover a ligação e o cuidado ao território, achamos que esta é uma atividade ímpar para este fim. Promover a literacia ambiental, a flora do PNSAC e da PPSM, portanto Monte Juntiário e Candeeiros, e o extrato herbáceo. E uma coisa que eu acho que é muito importante, combater o plant blindness. Eu comecei pela botânica e ainda usufruo de alguns conhecimentos adquiridos nessa área, neste trabalho de monitorização. Se vocês olharem aqui para esta figura, nós sabemos que toda a gente vai ver o escaravelho e só depois é que vão ver as flores, e se perguntarmos quem é que sabe qual é a espécie, então o número de pessoas ainda será mais reduzido. Eu escolhi de propósito um pilriteiro, porque é a espécie mais abundante em Minde. A mata de Minde é essencialmente uma mata de pilriteiros. E trouxe aqui estas imagens porquê? Porque é uma imagem que nós também, eu pelo menos tento usar esta imagem em termos de sensibilização, e nestas fotos escolhidas quase um pouco aleatoriamente, nós contamos 7 insetos, um aracnídeo, 7 ervas e um arbusto. E, portanto, a ligação das pessoas às plantas acho eu, é muito menor do que a ligação aos animais. Nós em Portugal não temos os Big Five, entretanto íamos ficando sem lince e sem lobo, não é? O lince agora melhorou um bocadinho, mas ninguém vem às áreas protegidas e ninguém protege o território pelos estratos herbáceos. E realmente nós, da biologia, e outros colegas não sendo da biologia, sabem que tudo começa, a base das cadeias alimentares são muito importantes e os polinizadores precisam desta base, deste extrato. Então, acho que é uma oportunidade única para promover estas espécies. No nosso caso particular, em Aricandeeiros e Monte Junto, endemismos, que estão no livro vermelho da flora, e acho que é algo que não se pode esquecer, e posso confidenciar-vos que tenho falado com o Albano, desafiarmos a Helena a fazer um curso focado mais nesta área para combater o plant blindness. Vou terminar só aqui com uma imagem do Polos de Minde. Os crataegos, os pilriteiros no Polos de Minde são enormes, são muito antigos. Eu penso que não existe nenhum sítio em Portugal com esta biomassa de crataegos, muito menos com árvores desta idade. É de lá que nós colhemos as sementes para os nossos viveiros, para a produção de crataegos a nível nacional. As sementes são de excelente qualidade e temos lá 35 espécies, mas nunca vimos a Pória crataegi em 4 anos. Portanto, ficam todos convidados a vir ter connosco ao parque, porque talvez os nossos olhos andem um bocado distraídos e porque, enfim, o nosso parque é o parque mais bonito de todos, e dentro desta classificação gostávamos muito que viessem cá comprovar. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação, foi bastante interessante e realmente existe não só uma cegueira relacionada com as plantas, mas também com a maior parte dos invertebrados. É isso que nós estamos a tentar neste esforço conjunto de estudar polinizadores, plantas e os serviços de polinização, que também estamos a tentar colmatar pronto, este grave problema, que é as pessoas mesmo as que vão para o campo ainda não prestam a devida atenção a estas pequenas joias do nosso país. Há tempo para colocar uma pergunta. Certamente que a Helena vai corresponder ao vosso desafio, até porque pronto, é uma área extremamente interessante e relativamente perto de outras áreas onde têm sido feitas diversas atividades. Há alguma pergunta no chat? Exato. Sobre a perspectiva de alargar a vossa iniciativa a outras... Sim, porque a pergunta era tão grande que não cabia no chat, ok? Peço desculpa. Pois, é assim, nós ontem estávamos a preparar o PowerPoint e nós nunca pensámos em muitas questões associadas com este trabalho, ou seja, nós temos pouco tempo e muitas vezes executamos monitorização, carregamos dados e temos que começar a pensar no que é que os dados querem dizer e pronto, e realmente temos que pensar o que é que estas 35 espécies querem dizer ali, mas também esperar um pouco para termos um tempo equivalente em Monte Junto e nas Salinas. Em alargar os estudos e projetos noutras regiões e parques. Eu e o Tiago estamos afetos a Aricandeeiros e Monte Junto. Portanto, há colegas nossos que estão a fazer este trabalho noutras áreas protegidas. Maneira como depois este trabalho é levado à população, isso nós não sabemos. Vamos sabendo através de colegas que nos estão mais próximos, mas não sabemos. Portfólio. O ICNF tem online um programa educativo anual, portanto, se tiverem de férias no Jerez ou em Castro Marim, têm sempre que fazer, e há colegas nossos o ano inteiro em todas as áreas protegidas para receber-vos.
Nós aqui temos também uma oferta educativa para e candeeiros, que não tem uma oferta educativa centrada nos polinizadores, mas quem sabe. Sim. Ok, muito obrigado então Obrigada. pela vossa apresentação. Passando então à palestra seguinte, uma palestra que será apresentada por Filipe Ribeiro, da EPADRE, com o tema Abelhas no Recreio. Pronto, boa tarde a todos. Antes de tudo, agradecer o convite à Paulinete por esta oportunidade de poder falar um pouco sobre o projeto Abelhas no Recreio. Não só porque ele envolve toda uma comunidade escolar, que pertence à Escola Profissional de Agricultura de Vagos, e que vou ter a oportunidade aqui de só enquadrar um bocado a escola, mas antes disso, por forma a fundamentar que é o projeto Abelhas no Recreio. Agora, ele não está a andar, não sei porquê. Conseguem ver? Sim. Sim, Sim. conseguem ver? Pronto. No fundo, para fundamentar o que é o projeto Abelhas no Recreio, aqui uma pequena reflexão introdutória da minha parte. De facto, os cientistas e os investigadores são importantes neste processo de conservação dos polinizadores, visto ao longo do dia nesta jornada, pelos inúmeros trabalhos realizados, eles são importantes. Os decisores políticos também são importantes como promotores e reguladores, no fundo, das políticas que promoverão, digamos assim, a conservação dos polinizadores e da biodiversidade em geral. Os agricultores, esses são parceiros-chave na conservação dos polinizadores, através das práticas agrícolas que possam implementar e que beneficiam, no fundo, a conservação dos polinizadores e também tirando partido dos serviços dos ecossistemas. Os cidadãos, como precursores de mudança, cada vez mais têm um papel ativo naquilo que é a ciência cidadã, na ecoliteracia e em iniciativas de ação local, e o ensino profissional agrícola, que está aqui representado pela Escola Profissional Agrícola de Vagos, no papel importante que é a consciência dos futuros jovens agricultores, alertando-os, consciencializando-os para a agroecologia e desenvolvendo, digamos assim, uma consciência mais ecológica rumo a uma agricultura mais verde. E é neste ponto que o projeto Abelhas no Recreio surge e, portanto, e é implementado na Escola Profissional de Agricultura de Vagos. Um breve enquadramento da escola, para quem não conhece, é uma escola pública dedicada apenas ao ensino profissional, tem cerca de 35 anos de existência, localiza-se no concelho de Vagos, distrito de Aveiro, muito próximo da Praia da Vagueira e do Oceano Atlântico, e ministra sobretudo cursos profissionais, sendo o curso de agropecuária, aquele que eu coordeno e que está na origem, no fundo, da base da escola. Para terem uma ideia, este é o nosso perímetro em termos de recinto escolar, digamos assim. Portanto, ela está inserida na Mata da Vagueira, pinhal extenso, Mata Florestal do Estado de Pinheiro Bravo, e, portanto, a escola tem uma série de valências técnicas e pedagógicas que dão, no fundo, suporte aos cursos profissionais que ministra. Temos algumas parcelas agrícolas, o apiário da escola, o pomar de mirtilos, uma vacaria com cerca de 60 animais, um centro hípico de referência a nível nacional com cerca de 70 cavalos de competição, e, portanto, este será o nosso enquadramento e área de implantação da escola. Em termos de projeto Abelhas no Recreio, ele surge, no fundo, sensivelmente há 2 anos, decorrente de uma tese de mestrado, e, portanto, ele tem como objetivo aqui na escola implementar um conjunto de práticas agrícolas que beneficiem, digamos assim, o ecossistema agrícola da escola e que sejam benéficas para os insetos polinizadores. E, portanto, tem uma vertente muito prática, onde ensaiamos várias práticas culturais que beneficiem os insetos polinizadores, e depois também tem toda uma vertente pedagógica de sensibilização ambiental, de transferência de conhecimento, onde também nos envolvemos e colaboramos e temos o suporte de um conjunto de entidades, nomeadamente o Flower Lab, o projeto de polinização, a Paulinete, que nos têm, no fundo, orientado e são um parceiro fundamental na dinâmica do projeto Abelhas no Recreio, a qual eu aproveito para agradecer os seus... Viva, já cá estou, não é? Peço desculpa.
Pronto. Já me conseguem ouvir? Sim, sim, estamos a ouvir bem e a ver bem. Obrigado. Pronto, conforme o que eu estava a referir, portanto, o projeto Abelhas no Recreio tem uma dimensão de sensibilização ambiental daqueles que serão os futuros técnicos de produção agropecuária, e, portanto, ele parte aqui destes pressupostos, que no fundo são ações que desenvolvemos na escola, sensivelmente há 2 anos, e que foi possível mudar o paradigma agrícola da escola e encontrar diferentes metodologias pedagógicas para, no fundo, sensibilizar a comunidade escolar e envolvente à escola naquilo que é a importância da preservação dos ecossistemas agrícolas, da sua biodiversidade e, em particular, dos insetos polinizadores. Temos o apiário pedagógico da escola como, no fundo, um recurso aglutinador do projeto, mas depois também temos experimentado a aplicação de um conjunto de práticas agrícolas, desde a instalação de faixas de flores nas bordaduras das parcelas, implementámos um pomar de mirtilos agroecológico, que mostrou ser uma estrutura muito importante na formação dos nossos alunos para estas questões da agroecologia e da polinização. Colocámos algumas parcelas em pousio agrícola, fizemos algumas intervenções a nível dos jardins e dos espaços verdes para os polinizadores, e criámos um espaço de educação ambiental ao ar livre, biodiverso, digamos assim, e que também mostrou ser um espaço muito útil pela biodiversidade que aí está presente, mas também para a sensibilização ambiental. Entretanto, o projeto também tem uma vertente muito ligada às questões de sensibilização, através da organização de seminários temáticos relacionados com a polinização e com os ecossistemas agrícolas. Fazemos também algumas visitas de estudo, levando os alunos a muitos produtores agrícolas locais, e é uma forma de o projeto Abelhas no Recreio se relacionar com os agricultores da região, porque depois permite a partilha de ideias, debates e discussões envolvendo os nossos alunos. Fazemos também algumas ações de identificação dos insetos, e este ano elaborámos, com o apoio do Flower Lab e do projeto de polinização, criámos a nossa primeira exposição itinerante, que tem como, sobretudo, objetivo percorrer depois as escolas do concelho ou quem entender que requisitá-la, para divulgar, no fundo, estas questões relacionadas com a polinização e as boas práticas agrícolas. Vou só mostrar-vos meramente aquilo que nós fazemos de uma forma muito simples. Portanto, este é o nosso apiário pedagógico. Ele é muito importante, sobretudo, logo para os alunos que entram no primeiro ano de formação na escola, porque nós desenvolvemos algumas atividades em que convidamos os alunos do primeiro ano a percorrerem todo o ecossistema agrícola da escola, sendo o apiário o ponto de partida, e normalmente ali a meados de setembro, outubro, ainda é visível junto do apiário, infelizmente, o ataque de espécies exóticas como a vespa volutina, e, portanto, permite aqui criar uma série de discussões e preparar e estabelecer a prontidão dos nossos alunos para o projeto Abelhas no Recreio, uma vez que eles depois, durante o ano, são convidados a participar e a envolver-se nas atividades e nas dinâmicas que fazemos. Portanto, aproveitamos aqui para discutir esta questão das espécies exóticas invasoras, a questão da gestão e da identificação da apícola, a abelha melífera enquanto inseto polinizador, o impacto dos agroquímicos nos insetos polinizadores. Portanto, tem aqui uma visão geral daquilo que é o nosso apiário, e também produzimos mel no final do ano, convidando a comunidade educativa a envolver-se neste projeto. Outras das práticas que experimentámos, portanto, referir aqui que nada disto nós fazíamos de forma consciente, digamos assim, até há 2 anos atrás. O projeto Abelhas no Recreio, muito nesta ligação com o Flower Lab, foi possível alterarmos estas práticas, e hoje é uma realidade. E, portanto, é sinal que a comunidade escolar, quem gera a exploração agrícola da escola, reconhece a importância de um conjunto de infraestruturas que vamos fazendo em prol dos insetos polinizadores. Aqui experimentamos alguns tipos de bordaduras nas parcelas agrícolas, portanto, podem ter aqui uma visão geral do que está a ser feito e a evolução delas ao longo do ano. Este ano, pela primeira vez, numa das parcelas, junto ao apiário, experimentámos a produção de erva para silagem, silagem de erva, uma vez que temos animais produtores de leite, mas deixámos parte da parcela por cortar, digamos assim, porque temos faixas de flores implementadas, garantindo aqui
um spot de biodiversidade, zona de refúgio e de alimento de insetos polinizadores. Portanto, é uma das práticas que está para ficar na escola. Ao abrigo do projeto, também plantámos um pomar de mirtilos, numa zona que não estava a ser utilizada na escola. No fundo, requalificámos uma área e hoje o pomar tem 2 anos e no fundo, foi plantado com técnicas, digamos assim, de agroecologia. Nas bordaduras colocámos flores silvestres, nas entrelinhas um conjunto de leguminosas que deixamos florir, portanto, com todos os benefícios que eles trazem para a saúde e manutenção da fertilidade do solo. E temos 3 cultivares diferentes plantadas. E o pomar este ano, pela primeira vez, reconhece todo este trabalho e mimo dado pelos alunos, pelos professores e pelos assistentes operacionais, e pela primeira vez, a partir de maio, começou a dar os primeiros frutos e ficámos todos contentes, a comunidade ficou contente, e onde é possível observar muitos insetos polinizadores atuando a floração dos mirtilos. Temos aqui o exemplo de um bombos, e portanto é um local onde não há aplicação de qualquer pesticida e onde podemos observar muitos insetos, não só pelas leguminosas que temos nas entrelinhas, mas também nas bordaduras e a própria flor do mirtilo, que é atrativa para os insetos polinizadores. Nós, durante a floração do pomar de mirtilos, não cortamos a floração envolvente, portanto, entendemos que não prejudica, digamos assim, ou que não desvia a atenção dos insetos polinizadores para a polinização da cultura do mirtilo, e isso foi observado este ano, porque temos praticamente todos o pomar em franca produção, carregado de fruto, e portanto é sinal que, com um bom calibre, é sinal, portanto, que as flores do mirtilo foram bem polinizadas, digamos assim. Entretanto, outras das atividades que fizemos foi colocar algumas parcelas agrícolas em pousio agrícola. O pousio agrícola é uma prática agrícola com enormes benefícios para a saúde do solo. Tivemos a preocupação de plantar uma série de espécies e misturas de flores que melhoram a fertilidade do solo. A adubação de verde é uma prática subsequente que poderíamos ter feito, mas deixamos florir para, no fundo, tornar fonte de alimento para os insetos polinizadores, incluindo a nossa abelha de mel. Tem aqui uma visão do trabalho que tem sido feito. Experimentámos 2 tipos, digamos assim, de prados em pousio, uns com culturas daquilo que são de floração em massa, digamos assim, mas outros com misturas diversas de flores que vão florescendo ao longo do período e tornam estes prados, sobretudo esta fotografia de baixo, exemplificativa de um prado mais diverso, digamos assim, em termos de floração e de recursos florísticos para os nossos insetos polinizadores. Quando puder concluir. Sim, pronto, tem aqui uma noção, tem aqui uma ideia global daquilo que é os nossos prados e nas parcelas em pousio. Também fazemos algumas intervenções ao nível dos jardins e dos espaços verdes, criando jardins amigos dos polinizadores, com hotéis para os insetos, e onde os alunos se envolvem, digamos assim, nestas ações. E criámos também um espaço de biodiversidade, requalificando uma área contígua às estufas e já no limite da propriedade agrícola, e que é constituída por um conjunto de tabuleiros de flores diversas e que promove, no fundo, o aparecimento de um sem número de espécies de insetos polinizadores, e é um espaço extremamente riquíssimo em termos de biodiversidade. Fazemos também, não vou alongar muito mais, fazemos também ações de sensibilização. Este ano, o segundo seminário de biodiversidade, contando com a presença da polinização, do Flower Lab, do Museu de História Natural, e onde inauguramos a nossa exposição itinerante, que pode ser requisitada sem custo algum. Aprendemos a utilizar o Fit Count nestas iniciativas. Aqui são exemplos deste ano da utilização da nossa exposição em outras escolas do Conselho e no Distrito de Aveiro, divulgando esta questão da polinização, das práticas que fazemos e chegando a outro público-alvo. Aqui estão alguns exemplos. E esta é, no fundo, um conjunto, a panóplia de alguns dos insetos que nós fomos observando no nosso ecossistema agrícola. É possível ver aqui a interação deles com as flores, os insetos, as borboletas, alguns coleópteros. Portanto, eles estão todos identificados
com a ajuda do Hugo Gaspar do Flower Lab, a quem agradeço. Entretanto, não está atualizado este acervo, porque ainda não tive tempo de descarregar para a nossa página como se chama, do iNaturalist, sobre o projeto Abelhas no Recreio. Portanto, o projeto, só para terminar, no ano passado recebe o primeiro prémio na iniciativa do Ecoescolas, portanto, na categoria de biodiversidade, preservar e regenerar. Portanto, foi um reconhecimento que em muito enalteceu a escola e a comunidade escolar, e só reforça a pertinência de continuarmos. Aqui tinha apenas algumas opiniões dos alunos que é interessante ler, porque retrata, no fundo, a forma como eles veem toda esta dinâmica que implementamos na escola. Peço desculpa pelos erros ortográficos dos alunos e pela forma como escrevem, mas se lerem esta reflexão final, acho que é fantástica e demonstra muito bem a forma como eles interiorizam o projeto e como dão valor a este projeto. E aqui um artigo que saiu recentemente sobre o projeto Abelhas no Recreio, com um título bastante sugestivo: Uma escola a tratar da nossa vida. De facto, nesta perspectiva de que fazemos uma agricultura biológica, digamos assim, e amiga dos polinizadores. Muito obrigado, sim, Pronto, muito obrigado termino a minha apresentação, agradecendo mais uma vez o convite dado à escola e todo o apoio e o carinho com que algumas entidades acolhem sempre o nosso projeto e, no fundo, ajudam a sustentá-lo. O meu Muito agradecimento a obrigado, todos. sim, por partilhar a vossa experiência da escola e, ao mesmo tempo, replicar um conjunto de atividades para a comunidade e atividades também formativas, e, portanto, o vosso projeto, está de parabéns. Dado que ultrapassamos bastante o Peço desculpa. que nós tínhamos, eu pedi às pessoas que têm questões para colocar, se as poderão colocar através do chat, e, entretanto, para não nos demorarmos mais, prosseguimos então, retomando a apresentação do Ivo Rosa, do Urban, cujo tema da apresentação é a implementação de prado piloto para polinizadores. Obrigado, desde já obrigado por nos terem convidado. O meu nome é Ivo Rosa e estou aqui como representante da Urban Forests, e hoje queria falar-vos um pouco de um projeto que ainda está um projeto piloto e que pretende criar um prado adaptado às condições edafoclimáticas da zona do Arieiro Olaias. Então, para contextualizar, a Urban é uma associação muito novita, é uma ONG sem fins lucrativos, sediada aqui em Lisboa, e surgiu no final de 2021, com o objetivo de conectar populações locais a iniciativas de reflorestação e iniciativas de educação ambiental. Então, nós de momento temos 2 plots na zona do Parque da Bela Vista, do Val da Montanha e no Casal Vistoso. Somos uma equipa de pessoas interessadas e somos essencialmente pessoas locais, aqui da zona de Lisboa, e temos algumas pessoas de fora. E essencialmente a nossa motivação é ligar as populações locais às práticas da natureza. E temos uma equipa de pessoas de todas as áreas, não temos só biólogos, e nós vivemos, acima de tudo, por trabalho de voluntariado, e conseguimos integrar pessoas de várias áreas diferentes. Temos cerca de 20, 25 pessoas todos os fins de semana, das 10 até à 1, em projetos de educação ambiental e de recuperação. Para contextualização, nós estamos inseridos num projeto que é a Conexus, e a Conexus é um projeto de 4 anos que procura estabelecer nature-based solutions e trazer essas nature-based solutions para as grandes cidades europeias e da América Latina. A Urban foi convidada a entrar neste projeto porque nós trouxemos a metodologia de Miyawaki, que consiste essencialmente na replicação ao máximo possível daquilo que seria uma floresta natural. Com isto queremos dizer, com a replicação dos vários estratos arbustivos, arbóreos e herbáceos, com o intuito de estimular o máximo possível as interações naturais e ecológicas entre os diversos estratos de flora, e com isto termos mais biodiversidade em espaço urbano.
Sabe-se agora que o método Miyawaki é bastante proveitoso porque tende a acumular muito mais carbono do que outros métodos tradicionais de plantação e conseguimos plantar muito mais árvores do que seria expectável para a zona. Nós adaptámos a metodologia Miyawaki, que é uma metodologia essencialmente do Sudeste Asiático, e está adaptada aos climas mediterrâneos ao plantarmos essencialmente arbustos. Mas faltava uma componente que não estava integrada na metodologia Miyawaki. Podem passar, se achar. Então, a metodologia carecia efetivamente de extrato herbáceo, tinha muito pouco extrato herbáceo, e nós verificámos que na zona de intervenção tínhamos um grande número de polinizadores. E depois das interações com o pessoal da TAG e da Polinet, nós percebemos que grande parte dos polinizadores que estão associados aos meios urbanos têm requisitos específicos de pólen. E então seria proveitoso nós melhorarmos as condições da vegetação, da flora herbácea que estaria presente no local e que não estava a ser contemplado inicialmente no plano. Ok. Então, inicialmente tivemos limitações no que seria no que está relacionado com as florestas urbanas. Como nós sabemos, os terrenos urbanos são bastante cobiçados, o que leva a que nós tenhamos pouco acesso a terrenos urbanos para reflorestação. Então tivemos que maximizar ao máximo o espaço que nós temos e tentámos criar vários mini ecossistemas dentro do espaço que nós temos. São essencialmente 2.000 metros quadrados. Então, começámos com estas outras limitações que nós temos, por sermos uma associação sem fins lucrativos, é muitas vezes a obtenção de determinadas espécies. Então, nós, de momento, já estávamos dependentes da Câmara Municipal de Lisboa para obtermos algumas espécies, mas isto surgiu como uma oportunidade de atividades de recolha de sementes para fazermos talhões de regeneração natural. Isto com o intuito de comparar a regeneração, o que seria uma regeneração mais natural, com as plantações. Efetivamente, as plantações requerem vários custos, são precisas muitas pessoas para se fazer plantação, é preciso uma manutenção a longo prazo, muitas vezes rega no verão, e isso não é compatível, principalmente com projetos de grandes plantações, e então nós estamos a apostar noutro tipo de metodologia, estamos a fazer vários ensaios com projetos mais virados para a regeneração natural, para mitigar custos e para promover biodiversidade. Outra limitação que nós temos é que muitas vezes as plantas que nós precisamos e que seriam representativas dos ecossistemas locais não estão presentes no mercado. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos fundos, muitas das plantas não estão disponíveis no mercado. Então estamos a optar cada vez mais por ações de recolha locais de plantas e de implementação. Outra ação que nós estamos a promover com o intuito de promover corredores verdes e corredores azuis é a criação de um charco temporário. Podem passar. Então, mas por que é que nós decidimos criar um prado? Acima de tudo, porque grande parte das plantas que estão ameaçadas em Portugal estão associadas a esses tipos de sistemas, que são de extratos herbáceos. Os prados por si são grandes sequestradores de carbono, e muitas vezes até são melhores sequestradores do que ecossistemas onde existem fogos periódicos, e incluem uma riqueza muito grande de plantas, sem contar com a quantidade de polinizadores que estão associados a este sistema e que dependem da diversidade de plantas herbáceas. Podem passar. Então nós definimos um plano de trabalho que consistia essencialmente em 3 tasks. O primeiro, fazer um quadro contextual da zona a ser intervencionada, falando de contextualização histórica, das características bióticas e abióticas, e fazer um bocadinho de um review da literatura que existe sobre o tema, para traçarmos uma árvore de decisões. Isto é importante para nós, para se implementar um prado, é importante percebermos essencialmente quais serão as nossas limitações abióticas. Vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Podem passar. No task 2, a implementação, tivemos que pensar na recolha de sementes, possíveis locais de dores à volta da zona de Lisboa,
tivemos que fazer uma preparação do solo e uma futura sementeira e a manutenção e monitorização da mesma, com o objetivo de garantir a sustentabilidade e ser possível replicar estes projetos no futuro. Depois, estamos agora na terceira fase, que seria o compartilhamento de resultados, publicação de relatórios e artigos, e para isto depois vamos depender um pouco de uma interação mais próxima com a Polinet. Podem passar. Os objetivos principais seriam replicar os tipos de habitats que estariam neste local antes das intervenções humanas, assegurar a diversidade e quantidade de polinizadores e ser um possível local para educação ambiental e promoção de boas práticas. Vai passar. Relativamente ao local, esta é uma zona relativamente plana, perto de Marvila, Chelas e do Arieiro, e podem passar, mas com uma ocupação humana até ao final dos anos 90. Ou seja, tudo o que seria vegetação nativa daquela zona foi muito difícil nós conseguirmos recuperar algum tipo de vegetação. Então, praticamente toda a vegetação que se encontra no local ou são as chamadas espécies ruderais, que são aquelas que conseguem sobreviver em contexto urbano e até beneficiam das perturbações humanas, ou foram espécies que chegaram posteriormente, mas quase todas elas são espécies associadas à perturbação. Muitas destas espécies são espécies de pouco interesse, então isto levou-nos a querer fazer recolhas de outras espécies que foram identificadas no local. Relativamente à caracterização do mesmo, fora este contexto bastante humanizado que levou a uma eutrofização e um aumento de nutrientes da área, podemos também caracterizar esta zona como sendo uma zona de depósitos sedimentares do Miocénico, caracterizados essencialmente por calcarenitas, ricas em fósseis. Ou seja, de pH básico e de textura fina. Vamos passar. Nós fizemos a análise da biodiversidade com base nos registros do iNaturalist. Então, nós neste momento temos um projeto no iNaturalist dedicado à recolha de biodiversidade da área e nós expandimos essa área do nosso projeto para conseguir abranger toda o Vale da Montanha, para conseguirmos ter uma perspectiva geral da biodiversidade local. E o que nós observamos... Quando puder concluir, agradecia, sim, que já nos estamos a alongar um pouco em termos de apresentação. Ok. Podem passar, então. E o que nós comprovamos foi isso mesmo, é que, efetivamente, as espécies que estão presentes são espécies associadas a sistemas agrícolas e são espécies relativamente comuns. Podem passar. Ok. Nós agradecemos se vocês forem visitar a nossa área, que possam usar o iNaturalist para nos ajudar a categorizar. Podes passar. Relativamente às comunidades de plantas, validou isso mesmo. A consociação do tipo de solo presente com a atividade humana deu-nos um perfil das chamadas plantas nitrófilas, todas elas com bastante interesse para os polinizadores, mas não deixam de ser espécies relativamente comuns. E essencialmente eram plantas da família das astráceas, das chamadas compostas, e nós quisemos enriquecer este perfil ao incluir mais espécies típicas da alimentação de algumas borboletas, algumas gramíneas. Então este é o tipo de habitat que nós temos, essencialmente comunidades arvenses e nitrófilas dominadas por aveia brava. Podem passar. E depois temos outras espécies, chamadas espécies exóticas invasoras, que nós até hoje em dia estamos a combater. Nem todas estas são espécies exóticas invasoras, mas são consideradas infestantes, grande parte delas. Depois temos algumas raridades relativamente a Serapis parviflora, que se encontram nas zonas menos perturbadas. Podem passar.
Depois fizemos uma análise fitossociológica e que nos levou, com base nos tipos de comunidades, com base na metodologia de Brown-Blanket, e confirmámos o tipo de comunidades e caracterizámos as comunidades. Podem passar. E inferimos os habitats potenciais. Relativamente às boas práticas, lemos o manual do Grassland Restoration e chegámos à conclusão que as limitações para a implementação dos prados são as limitações abióticas relativamente à fertilidade do solo e com locais com poucos, ou no caso de alguns locais que têm poucos nutrientes. Mas no nosso caso tínhamos excedentes de nutrientes a mais. Podem passar. Pois podia concluir isso, porque entretanto já passámos bastante o tempo para a apresentação. Ok. Podem passar, passem. Pronto, todas as metodologias relacionadas com a intervenção, nós não podemos aplicar herbivoria para controlar as infestantes, nem fogo, porque estamos numa área residencial. Herbivoria iria condicionar os outros tipos de plantação que nós lá temos. Então chegámos à conclusão que também vamos estar a optar por fazer movimentações de solo de prados dadores para aquela zona, será o próximo passo, mas chegámos à conclusão que a implementação e adicionar sementes seria a melhor opção. Isto porque, como era uma zona muito humanizada, todo o prado, toda a zona de banco de sementes estaria extinta. Podem passar. Então, com base na literatura, definimos um perímetro de 30 km à volta para escolher umas boas zonas de separados dadores. Então escolhemos essencialmente a zona de Loures, que ainda tem alguma agricultura extensiva e muita biodiversidade. Isto vai dar depois uma descoberta interessante no futuro. Podem passar. E fizemos uma seleção de espécies que estariam presentes neste tipo de habitat, com base nos habitats circundantes, que depois foram adicionadas ao repertório de espécies presentes. Podem passar. Fizemos 2 oficinas de recolha de sementes em parceria com alguns municípios e fizemos a recolha de sementes de maio a junho de 2023. Vou passar. Relativamente à implementação, escolhemos 2 zonas para 2 tipos de metodologia diferente e de tipos de prados. Um de zonas de prados mais perturbados com espécies anuais e outra de prados perenes. Podem passar? Eu pedia então que se concentrasse nos principais resultados, porque já ultrapassámos largamente o tempo para a apresentação. Pronto, os resultados foram bastante positivos. As plantas que dominaram foram as plantas as chamadas nitrófilas, mas não são consideradas espécies infestantes. Podem passar. Produzimos alguns placares representativos, tanto de hortaliças para o prado, e encontramos uma espécie considerada extinta para a zona de Lisboa, que foi muito positivo neste processo de recolha de sementes. Ainda temos alguns desafios relativamente à heterogeneidade de germinação. Nós sonhamos uma panóplia muito grande de sementes, mas não vemos isso representado nas plantas que estão presentes nos prados. Ainda existe falta de registro da interação de polinizador e planta e há uma homogeneidade nos grupos florísticos dominantes, ou seja, grande parte das comunidades presentes são essencialmente do grupo das plantas de prados nitrófilos. Ok. Muito obrigado pela apresentação, que acabou por ser longa. E precisamente por ter sido uma apresentação longa e como já estamos bastante atrasados, pedia às pessoas que têm questões que queiram colocar ao Ivo, que as coloquem através do chat. E mais uma vez quero agradecer ao Ivo pelo importante trabalho que estão a desenvolver, pelo envolvimento da comunidade, também nas vossas atividades e pelas interessantes descobertas que têm feito. E peço também que responda a todas as questões que sejam colocadas através do chat. Muito obrigado, Ivo. Passando então à próxima apresentação. A apresentação será feita pela Catarina Maia, do Jardim Monte Formoso, com o tema São Flores, Coimbra.
Olá, boa Então, tarde. olá Catarina, estamos-te a ouvir muito bem. Ótimo. Então Pedia que vou partilhasse a tela, por partilhar. favor, para ver se corre tudo bem. Sim? Está perfeito, sim. Ok. Então, muito obrigada por esta oportunidade de poder apresentar esta iniciativa, São Flores Coimbra. É uma iniciativa que nasceu num contexto muito particular, num evento chamado Geração Coletiva em Coimbra, que é promovido por uma associação, a Coletiva, que tem também uma revista que se dedica ao jornalismo de soluções. E justamente foi lançado o desafio a mais de 200 cidadãos ativos na nossa cidade para pensarem num problema da cidade e para apresentar uma solução para esse problema. E foi então nesse contexto, em pequenos grupos, cada um pensou naquilo que o inquietava mais e apresentou as suas soluções. E no meu grupo, que era também composto por duas pessoas que estão aqui presentes nesta reunião, a Silvia Castro e o João Loureiro, do Flower Lab, que toda a gente conhece, e aquilo que nos pareceu importante pensar para a cidade de Coimbra foi os canteiros e floreiras abandonados da cidade. Em espaço urbano, nós estamos normalmente habituados a pensar nos espaços verdes como os jardins, os parques da cidade, mas pareceu-nos que era interessante também pensar nestes espaços alternativos que são os canteiros e as floreiras, que podem surgir como espaços alternativos, como equipamentos alternativos para refúgio de plantas e uma espécie de um oásis verde no meio da cidade, no meio dos prédios e da calçada que pavimenta quase todo o espaço urbano. E então nós decidimos também aproveitar o potencial e a resiliência das plantas autóctones para melhorar então esses espaços. Começámos por fazer um mapeamento dos canteiros e floreiras abandonados na cidade de Coimbra. Aqui nós vemos apenas uma dezena, mas com a ajuda de muitos cidadãos já temos um mapeamento com mais de 25 espaços degradados e como vocês podem ver aqui, e lançámos então esse desafio, que era de envolver a comunidade no cuidado destes espaços abandonados, criando brigadas de profissionais de jardinagem amadora. E a recepção a este desafio foi muito positiva, tivemos várias dezenas de reações positivas a este desafio, mas pensámos também que era importante chegar a mais pessoas, talvez pessoas que não utilizam tanto as redes sociais, e que era importante, por isso, criar uma rede alargada de parcerias com associações como a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, ou a Baixa, que são associações que têm uma grande implantação na cidade. Fizemos parcerias e estamos a trabalhar nelas com as juntas de freguesia, porque muitas vezes estes espaços estão sob a responsabilidade das juntas de freguesia ou da Câmara Municipal, por isso é importante falar com eles. É importante falar com o comércio local. Muitos dos espaços que temos mapeados são também de restaurantes, por exemplo. A restauração tem alguns destes espaços que estão mais abandonados, e temos o apoio também de instituições como a Universidade de Coimbra e diferentes centros como o Flower Lab e o Michael Lab, que estão também a colaborar connosco. Esta iniciativa começou no início deste ano e já conseguimos implementar duas intervenções. A primeira foi no Terreiro da Erva, há menos de um mês. Lançámos então esta iniciativa no dia 9 de junho, no Terreiro da Erva, e tivemos uma reação extraordinária, uma participação extraordinária da população. Foram dezenas de pessoas que participaram nesta atividade, pessoas de todas as idades, e com a participação também muito importante da nossa brigada,
do Jardim Escola do Centro Social e Cultural 25 de Abril, que não só esteve envolvida na requalificação destes canteiros, com a utilização sobretudo de espécies autóctones, como também agora vão ficar responsáveis pela sua manutenção. Este era um dos aspectos cruciais da resolução deste problema. Muitas vezes estes canteiros estão em muito mau estado e acabam por servir de repositório de lixo, porque as plantas que são escolhidas ou são plantas pouco adaptadas ao nosso clima, são plantas anuais que precisam constantemente de ser substituídas. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer não é só a melhorar e a embelezar o espaço público, mas estamos também a dar uma oportunidade das pessoas conhecerem o nosso património natural, a perceber que temos plantas que também têm características ornamentais, e estamos a juntar pessoas de muitos contextos diferentes, de idades diferentes, e que estão empenhadas em melhorar a relação, a melhorar estes espaços e em conhecer estas plantas e em conhecer também as relações das plantas com os polinizadores. Portanto, a nossa escolha para as plantas destes locais tem sempre em conta estes dois aspectos. Além do Terreiro da Erva, já fizemos também uma outra intervenção numa outra rua de Coimbra, a Rua da Sota, onde adaptámos sempre o tipo de plantas ao local. Por exemplo, aqui é um local onde há menos exposição solar, portanto as plantas escolhidas para aqui foram também adaptadas, e temos mais uma vez uma brigada dedicada a este espaço. Estas são iniciativas que têm essa dupla qualidade de requalificar o espaço e de envolver as pessoas num espírito de comunidade e de desenvolvimento da literacia ambiental, que nos parece que é também um ponto-chave e que tem pouco, é ainda pouco explorado. E, portanto, estes são alguns registros dessas atividades, e não sei se vocês conseguem identificar, mas no meio dos canteiros existem uns potes de barro. Esses potes são chamados de oias, que são um sistema de rega ancestral que foi caindo em desuso, mas que ajuda na manutenção, ajuda a diminuir o stress hídrico das plantas e facilita a manutenção dos canteiros. E nós, antes mesmo de fazer estas intervenções nestes dois espaços, fizemos também um workshop, uma oficina, onde estas brigadas, os elementos das brigadas, puderam construir a sua própria oia, e esta atividade serviu também não só para criar mais sensibilização em torno do tema, mas também para unir este grupo de pessoas e criar uma rede também de entreajuda, porque achamos que só através deste envolvimento é que as pessoas se vão tornar mais sensíveis ao tema. É uma forma de chegar sempre a mais pessoas. Tivemos a sorte de ter muito bom acolhimento da comunicação social, que é também uma forma, mais uma vez, de chegar a mais pessoas. É muito importante que estes temas não fiquem fechados só na comunidade científica, mas que as pessoas, os cidadãos, se envolvam em atividades e que tomem conhecimento daquilo que está a ser feito e possam colaborar e eles próprios dinamizar outras ações do mesmo tipo. E, portanto, apesar de ser um projeto muito recente e do sucesso deste projeto, só se poder falar do sucesso deste projeto daqui a alguns meses. Agora entramos no verão e, portanto, vai ser um período exigente em que as nossas brigadas vão ter que estar no terreno para cuidar dos canteiros, mas estamos muito felizes com a dinâmica que está a ser criada. Eu queria só saber como é que estou de tempo, porque podia... Sim,
E daqui a pouco tempo ia avisar que estava a chegar aos 10 minutos, que chegou precisamente agora. Portanto, quando puder concluir para termos tempo para perguntas, seria o ideal. Sim, estou mesmo a terminar, queria só dizer que a nossa equipa está muito empenhada em alargar estas iniciativas ao resto da cidade, por isso gostava de vos convidar também a conhecer o projeto em Jardim Monte Formoso, no Instagram ou no Facebook. Temos muitas outras atividades também de outras tipologias, nos espaços verdes mais convencionais, onde também temos criado prados com a colaboração de juntas de freguesia. E portanto, fico à espera dos vossos comentários. Muito obrigada. Muito obrigado, Catarina, pela vossa iniciativa excelente de envolvimento da sociedade, valorização dos polinizadores, das plantas, e temos tempo para uma questão, portanto, poderão colocá-la levantando a mão. Temos já o João Loureiro interessado em colocar uma questão e passava então a palavra ao João Loureiro. Só estava a bater palmas, desculpa, Mário. No chat está a aparecer informação para além de dar os parabéns à Catarina. Obrigada. Penso que até agora não surgiu nenhuma questão. Agora faço só uma pequena pergunta. A colocação daqueles vidros junto aos canteiros serve que propósito? Uma vez que também podem criar algum efeito. Nos canteiros estavam colocados uns vidros em alguns dos canteiros por trás. Na verdade, aquelas floreiras, elas foram cedidas aos estabelecimentos durante o Covid para fazer a separação entre as pessoas portanto, esses equipamentos já existiam assim. Okay. E nós o que fizemos foi recuperar esses canteiros que estavam a servir como cinzeiros e como lixeiras e que agora têm plantas que estão em plena floração. Uma nova vida, sim. Mário, posso fazer só uma pergunta? Clarice? Claro, sim. Olha, eu pergunto se por acaso estás a pensar em replicar em outras cidades esta metodologia. Ui, como eu disse, neste momento temos mais de 25 espaços identificados em Coimbra, portanto eu adoraria e eu espero que mais pessoas peguem na ideia e que vão florir as suas cidades, mas neste momento estou concentrada em Coimbra. Este é um projeto informal, não somos sequer uma associação, portanto é também um trabalho voluntário e que faço com imenso prazer, mas é muito exigente em termos de tempo. Portanto, apesar de eu gostar muito da sugestão, para já estou concentrada em Coimbra. Obrigada. Okay. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação. Passamos então ao próximo orador, que é a Anabela Nave, do INIAV, e que nos vem falar sobre a apicultura como fator de inovação nas cadeias de valor dos sistemas agroflorestais. Passo então a palavra à Anabela. Ok, então estou em modo apresentação e estão a ouvir-me, certo? Certo. Ótimo, perfeito. Então, muito boa tarde. Antes de mais, muito brevemente, um grande parabéns para esta equipa que está a organizar este evento, que não se esgotam e que, portanto, continuam a conseguir dar e receber. Parabéns. Espero poder também fazer um contributo ao nível desta sessão, a ação em prol dos polinizadores, que me está a surpreender incrivelmente, como a todos nós, a quantidade de disseminação de ações que está a haver no território. Então, nós, e estamos a falar em termos do INIAV, estamos neste momento com este objetivo de valorizar a apicultura no que diz respeito às cadeias de valor que estão associadas aos sistemas agroflorestais e de que forma é que este processo está a acontecer, se o computador permitisse que eu andasse. Ok. Então, a iniciativa de que vou partilhar agora está relacionada com a Agenda Mobilizadora Transformação Digital do Setor Florestal para uma economia resiliente e hipocarbónica. É uma agenda mobilizadora PRR e tem como iniciativa o território nacional e a transformação estrutural do setor florestal português e valorizar as cadeias de valor que lhes estão associadas, impulsionando a sustentabilidade da floresta e, obviamente, contribuindo depois para o aumento da competitividade empresarial do setor. É um projeto que está em curso, este projeto Transforme, e que termina em 2025.
Contextualizando rapidamente, porque é muito importante percebermos que tudo aquilo que queremos valorizar, os polinizadores, já se falou aqui, estão envolvidos em cadeias tróficas e só respeitando essas cadeias tróficas e promovendo o seu bem-estar, digamos assim, é que podemos ter uma ação mais benéfica para os polinizadores, para além de tudo aquilo que está a ser feito, que é conhecer os polinizadores, a flora e os ecossistemas. O porquê da floresta? Portanto, a floresta ocupa 1/3 do nosso território, portanto, ocupa muito, e nestes sistemas florestais estão, se calhar, não direi que quase todos, mas tendo em conta a nossa área geográfica e a nossa escala, obviamente que muitos destas florestas estão em sistemas agroflorestais. E podemos dizer que estes sistemas são bastante importantes porque não só têm floresta, como estão associados à atividade de produção vegetal ou animal, e mais concretamente naquilo que nos interessa, os sistemas agro-silvopastoris, sendo que há muitos mais e que têm que ser valorizados e acompanhados com outro conhecimento, porque estamos numa fase em que todos estes agroecossistemas merecem, se calhar, mais atenção. Este projeto é um projeto que, no que respeita à área que eu estou agora a representar nesta comunicação, é um projeto associado pretende a inovação das cadeias de valor para produtos florestais não lenhosos. E que produtos são estes? São produtos que advêm de povoamentos florestais de origem biológica, ou que são produtos derivados de floresta ou associados a terras que têm cobertura arbórea, nomeadamente a agrofloresta, a arvoredo urbano, pomares de fruta, e os produtos que estão mais associados e que estamos a movimentar em termos de conhecimento e de inovação e de otimização e valorização da cadeia de valor, estão aqui alguns: castanha, pinhão, resina, cortiça, medronho, apicultura, que é aquilo que me traz aqui. E então, quais são as entidades que estão associadas a este projeto? São estas 9 entidades. As florestas de Portugal são diversas e todas elas são super importantes para a questão da polinização. Aquilo que nós pretendemos é, nós, INEAV, em parceria com a Altri Florestal, em eucaliptais, trabalhar e valorizar não só o produto mel, como o produto eucalipto e o que daí é derivado em termos de agroecossistema. Nesse sentido, temos em consideração que juntaram-se aqui uma série de fatores positivos. Saiu agora a portaria 171 de 2024, em que há um apoio à apicultura e à biodiversidade, e portanto há aqui um compromisso agroambiental associado a esta interligação, digamos assim, e sabemos também e queremos valorizar que esta medida é uma medida de apoio ao apicultor, e nós sabemos que temos muitos apicultores que não têm formação profissional e que precisam de formação e de valorização para que este serviço das abelhas, e nomeadamente a nossa abelha autóctone Apis mellifera ibriensis, é importante para fomentar a biodiversidade e a sua importância não só no que diz respeito à biodiversidade, como no que diz respeito à sua mais-valia em termos de serviço de polinização, como de todos os produtos que podem advir desta atividade. O país é um país que é muito favorável à apicultura. Nós temos aqui a distribuição dos apiários nos concelhos de Portugal continental, dados do Plano Nacional Apícola, e nós vemos que não há aqui nenhuma zona do território que não tenha atividade. Há zonas, sim, de maior otimização desta atividade, que podemos dizer que, de certa forma, estão também associados a um conjunto de espécies em predominância em relação a outras. E este mapa que vemos aqui do lado direito é exemplificativo de algumas das espécies vegetais que são muito importantes enquanto espécies de flora melífera e os seus grandes núcleos de concentração. Claro que isto está
em dinamização, porque as atividades agrícolas também vão mudando, mas há uma grande ligação da distribuição da apicultura e das espécies de flora melífera no país, ou por questão ou pela transumância como serviço de polinização, obviamente. Bem, então, e realmente os produtos da apicultura são imensos, portanto estamos a falar de polinizadores, e realmente a Apis mellifera iberiensis tem um papel importantíssimo em termos de serviço de polinização, sendo que não se esgota nesse serviço, e temos a produção de apitoxina, de cera, de pólen, de mel, de enxames, de própolis, de geleia real, e como está aqui do lado esquerdo deste diapositivo, os dados de 2023, e são dados que vêm do IFAP e da FNAP, de fontes diversas, nós podemos dizer que a atividade apícola é uma atividade muito importante no país, com cerca de 11.471 apicultores, na ordem das 667 mil colónias, sendo que uma exploração média de 62 colmeias por apicultor, o que nos permite concluir que nós temos, em média, é importante dizer isto, em média, a voar no nosso território, cerca de 353 milhões e 700 mil abelhas. Portanto, há aqui uma quantidade enorme de indivíduos polinizadores que estão a fazer o seu serviço em prol da polinização e em prol destes produtos que também nos fornecem. E, claro, o serviço de polinização extremamente importante e aqui referido. No âmbito deste projeto, tendo em conta este enquadramento, o INIAV pretende, no âmbito destes produtos e destas cadeias de valor, trabalhar o recurso apícola e esta espécie em concreto, e esta subespécie, Apis mellifera iberiensis, autóctone, nomeadamente a identificação do potencial do recurso no país, e estamos a fazer, e já estivemos a trabalhar com parceiros diversos, neste caso com o ISA, fazer de certa forma um mapeamento do país em termos de potenciais para estes recursos, levantamentos de casos de sucesso, com inquéritos que vamos fazer a apicultores de sucesso e quais são os fatores mais importantes a ter em consideração, formação e capacitação para replicação de casos de sucesso. Atenção que estes casos de sucesso não é só para a empresa, é casos de sucesso em prol também para as boas práticas apícolas, para o ambiente, para o país, para todos nós em termos de saúde. Visitas e demonstração, apoio ao investimento produtivo e ensaios de campo, e já vou falar do caso que temos no território. E temos aqui algumas atividades, portanto, implementação de práticas de gestão sustentável, quer para a abelha, quer para o produtor, digamos assim, caracterização polínica dos meios, tendo em conta a diversidade de flora apícola que está associada a todos estes agrossistemas florestais, ecologia da abelha melífera, saber um pouco mais no âmbito destes agroecossistemas florestais, e estratégias de gestão focadas para promover a conservação também do habitat para a abelha melífera, que é um aspecto extremamente importante. O que é que temos de conhecimento muito breve para dizer para quem não está tão envolvido com esta espécie em concreto? É uma espécie que tem um raio de ação enorme, sendo que se tiver flora num raio próximo até 3 km, foca-se mais nesta zona de interação. Mas podemos dizer que num raio mais pequeno, e está aqui até cerca de 500 metros, ela vai fazer um grande uso e potenciar muito estas cadeias, digamos assim, no que diz respeito ao aproveitamento quer da oferta florística de primavera e verão, quer em situações onde há menos disponibilidade de recursos até uma distância maior, nas situações de outono e inverno e mais inverno, obviamente depende dos anos. Há várias ameaças que também estamos a acompanhar, inclusive nestes povoamentos florestais, a questão da política florestal e, de certa forma, como dar mais valor a estes ecossistemas florestais, a questão da intensividade agrícola, porque temos algum problema de contaminação associado a algum tipo de práticas que merece mais atenção, a questão de novos inimigos para esta espécie, temos aqui, por exemplo, a Ténita túmida, que é um coleóptero, a vespa velutina, que é um himenóptero, a varroa, que é um ácaro,
Portanto, há alguns desafios que estão em cima da mesa, um elevado risco de incêndio, que já sabemos que em zonas onde há incêndio, não só as colmeias e os apiários ardem também, como durante um período que nós estimamos aqui na ordem dos 3 anos, tendo em conta a diversidade de flora que se vai voltar a desenvolver, temos aqui muito impacto negativo para a apicultura e para o trabalho da abelha enquanto polinizador. A questão das alterações climáticas e a questão da introgressão genética, porque aquilo que nos interessa é manter a nossa espécie autóctona, a Apis mellifera iberiensis, e lutar para que ela continue a ter o seu excelente trabalho no nosso nos nossos vários ecossistemas. Há várias espécies importantes, estão aqui algumas, por exemplo, aquela onde estamos agora a trabalhar, o eucaliptal, porque tem valor apícola de pólen, néctar e própolis, e inclusive meios monoflorais. O castiçal, os montados, os vários carvalhos, e temos aqui uma distribuição polínica de espécies botânicas associadas a diferentes ocupações de solo, onde vemos que durante todo o ano, e estamos aqui assinalado aqueles onde o valor, a contribuição polínica é maior, estamos aqui com povoamentos florestais muito importantes, quer a floresta ripícola, quer o pinhal, quer o montado, quer o eucaliptal, sendo que também nas outras ocupações de solo temos uma enorme importância durante todo o ano. Portanto, temos um território rico, temos que fazer para o proteger, para o conhecer e para incentivar boas práticas nestas agroflorestas. Terminando, estou mesmo a terminar o último diapositivo. Perfeito. As florestas são importantes recursos de pólen ao longo de todo o ano e, portanto, podemos deduzir que são habitats preferenciais para as abelhas melíferas. 2 espécies, o eucalipto e o castanheiro, muito importantes para fornecer pólen e néctar em abundância, e o mel tem origens florais superiores a 50% de espécies associadas a estes ecossistemas florestais. Aqui temos o apiário que estamos a acompanhar na empresa Altri, com o apoio do Instituto Ambiente, Tecnologia e Vida de Coimbra, e estamos a recolher informação e a tentar melhorar os outputs que podem ter não só a atividade apícola, como o próprio ecossistema, neste caso eucaliptal. Muito obrigada pela vossa atenção e estou à vossa disposição. Obrigada. Muito obrigado pela excelente apresentação, pela muita informação e por valorizar este importante polinizador que é a abelha do mel, que aliás é um dos polinizadores que nas minhas ações de divulgação acabo por falar imenso dele e penso que é uma das estrelas das apresentações que nós fazemos com os polinizadores, porque acabamos sempre as nossas atividades aqui em Angra do Heroísmo, nos Açores, com provas de mel e a mostrar os produtos à base de cera, em conjunto de outros produtos que derivam da apicultura. Portanto, ia perguntar se há alguma questão e pedia então que colocassem o braço no ar para fazer essa questão, ou através do chat. Vou verificar se no chat há alguma. Pois, temos uma pergunta que é: quais são os impactos da Aetina tumida, que é colocada pelo Vasco Fonseca? Sim, os impactos por enquanto são reduzidos, felizmente. Temos o acompanhamento da espécie enquanto uma espécie que causa problemas à atividade apícola e à abelha dentro da colmeia. Vamos tentando, à semelhança dos outros problemas, realmente pensar na Atena túmida em comparação com a varroa, não há comparação possível, felizmente, não é? A varroa continua a ser o problema mais grave da sanidade apícola. E obviamente que é essa a informação mais relevante. Continuem em acompanhamento, há situações que merecem especial atenção, mas do ponto de vista de uma melhor gestão, digamos assim. Pois, não havendo mais questões, ou então aguardando por mais uma questão, entretanto apareceu mais uma. Fico disponível no chat também para não atrasar, se for o caso. Ok, sim. Olha, então eu vou colocar uma questão no chat relacionada com a Vespa Boletina, mas vou passar agora aos meus colegas da organização do evento
porque deveremos agora fazer uma pausa, porque penso que já estamos todos cansados e para retomarmos, para retemperarmos as Sim. energias, devemos fazer uma pausa. Mas passo então à Sílvia. Sim, obrigada, Mário, muito obrigada. A proposta que fazíamos era pedir à Ana Eugénio, que é a nossa palestrante, passar para a próxima sessão, e fazíamos agora uma pausa de 15 minutos para descansar, porque a tarde já vai longa, e se houver disponibilidade da Ana para isso. Sim, não há problema. Muito obrigada. A Ana Eugénio, que vai apresentar Biland, apicultura e polinização, impacto na biodiversidade e na sustentabilidade dos territórios. Passo a palavra à Ana. Então, muito obrigada por esta oportunidade de apresentar o projeto Biland. O meu nome é Ana Eugénio e estou a apresentar em representação do Centro de Competências da Apicultura e Biodiversidade e também da parte do Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de Castelo Branco. Temos assistido ao aumento médio da temperatura global, que tem estado a acelerar nas últimas décadas e em 2023 bateu todos os recordes no nível de temperatura e espera-se que 2024 seja um ano ainda mais quente. Para vos dar um exemplo, este abril que passou é o abril mais quente de que há registro até agora. E algumas das consequências deste aumento tão rápido de temperatura são que eventos... com o computador. São os eventos de seca extrema e também de chuva intensa, os incêndios rurais e alterações profundas na paisagem, com a consequente perda de biodiversidade. Neste contexto, a apicultura surge como uma atividade que é muito importante e que ativamente enfrenta alguns destes desafios climáticos, pela manutenção da biodiversidade, através da promoção da polinização. E é também uma atividade que oferece uma série de produtos naturais e sustentáveis, sendo que os produtos alimentares como o mel e o pólen são produtos muito nutritivos e que têm inúmeros benefícios para a saúde, como propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Focando-nos propriamente no mel, é um produto alimentar que é produzido pelas abelhas a partir do néctar que elas colhem das flores e é processado por enzimas digestivas das abelhas e depois é armazenado nos favos do mel das colmeias, para depois lhes servir de alimento. Os primeiros registros da colheita de mel pelo homem encontram-se em pinturas em caves e datam de cerca de 6 a 8 mil anos e foram encontrados em Espanha. Com este evento da domesticação das abelhas para a produção de mel, nasceu então a apicultura e desde então as técnicas para o cuidado das abelhas e para o aumento da produção de mel têm-se desenvolvido e melhorado muito. No caso de Portugal, produz-se mel com muita qualidade e destaca-se o mel DOP. Os produtos DOP são produtos com denominação de origem protegida e são produtos originários de uma região determinada, cujas características se devem essencialmente ou exclusivamente a esse meio geográfico específico. E as fases de produção têm em todos os lugares nessa área. São, no fundo, um símbolo tanto de excelência como de autenticidade. Em Portugal existem 9 regiões de mel DOP, 8 delas no continente e os Açores. Voltando às alterações climáticas que eu mencionei há pouco, como em várias partes do mundo, a atividade apícola destas regiões tem enfrentado sérios desafios climáticos, especialmente relacionados com os incêndios florestais e rurais e também eventos de seca extrema, como aquela que aconteceu em 2022. E também tem acontecido as abelhas estarem a ser predadas por espécies invasoras, nomeadamente a vespa velutina ou a vespa asiática. E as consequências disso são a redução abrupta do número de abelhas e também na quantidade de produção de mel. Para vos dar um exemplo, a nível do mel DOP comercializado, passou-se de cerca de 458 toneladas para cerca de 15 toneladas no espaço de uma década. Esta tendência pode resultar na insustentabilidade do setor apícola e na perda da biodiversidade e diminuição da segurança alimentar, já que a polinização é necessária para a produção de uma quantidade sustentável dos produtos, substancial dos produtos alimentares. E é para enfrentar este contexto desafiante que surge o nosso projeto Biland,
que procura ter um impacto positivo na apicultura e na polinização das abelhas do mel e, consequentemente, ter um impacto na biodiversidade e sustentabilidade dos territórios. Este projeto é cofinanciado por um PRR da União Europeia e integra a parceria de 8 entidades não empresariais de investigação e de inovação e também 8 entidades que são pequenas ou médias empresas, para um total de 16 parceiros. E os seus objetivos principais são caracterizar, avaliar e objetificar o valor deste serviço ecossistémico que é proporcionado pelas abelhas e pela apicultura, para valorizar o seu contributo para a sustentabilidade e a resiliência dos territórios. E com isto, com o resultado desta investigação, serem desenvolvido um conjunto de outputs que sejam úteis à atividade apícola e aos serviços associados ao setor. Concretamente, este projeto rege-se por 3 linhas de ação: sistemas de produção mais sustentável, serviços de ecossistemas e pequenas agricultura e agricultura familiar, e tem objetivos operacionais ligados a estas 3 linhas de ação, nomeadamente promover o uso sustentável do solo, da água e da biodiversidade e também dos serviços de ecossistemas agrícolas e agroflorestais, manter e aumentar as áreas de agricultura nos territórios agroflorestais mais vulneráveis ao risco de incêndios rurais e também promover a sustentabilidade da agricultura e da pecuária extensiva. Para isto, este projeto tem 6 atividades principais. A primeira é a atividade 1, está ligada à polinização e ao ambiente. A atividade 2 tem a ver com o estudo e caracterização do impacto do mel DOP do território português. E a atividade 3 tem a ver com metodologias para testar a qualidade e a genuidade desses meios. A atividade 4 tem a ver com estratégias de comunicação e disseminação do mel DOP. E depois temos 2 atividades, uma de comunicação e disseminação de resultados, que é liderada pelo Inov Cluster, e uma atividade que é a gestão e a coordenação do projeto, cujos líderes é o Centro de Competências da Apicultura e Biodiversidade e o Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar. Eu irei agora falar-vos um bocadinho de cada uma destas atividades e o que é que já foi desenvolvido para cada uma. Sendo que este projeto, eu não vos disse ao início, as atividades começaram a ser desenvolvidas no início de 2023. A nível da atividade 1, o seu grande objetivo é garantir a sustentabilidade do serviço de polinização que é prestado pelas abelhas e é liderado pelo Morco Lab, representado pela doutora Estefânia Gonçalves. E tem como tarefas principais o estudo e a caracterização do impacto socioeconómico da polinização pelas abelhas e também desenvolver uma aplicação digital de suporte à bolsa de polinização apícola. Esta aplicação vai permitir o matchmaking entre agricultores que procurem o serviço de polinização e apicultores que ofereçam este serviço. Para desenvolver esta aplicação está a ser realizado um inquérito, tanto aos agricultores como aos apicultores, com o objetivo de fazer um levantamento de quais é que são as necessidades de polinização e qual é que é a oferta que existe disponível para este serviço. O link para este inquérito pode ser encontrado nas nossas redes sociais ou então, se quiserem espreitar, podem abrir por este QR Code. Passando à atividade 2, o objetivo principal é fazer um levantamento geoespacial dos territórios portugueses das DOP, uma avaliação do seu potencial apícola, qual é que é a densidade de colmeias que atualmente tem e qual é que suporta, quais é que são as doenças endémicas das abelhas nessas regiões e também o seu potencial económico. E esta atividade está a ser liderada pelo Instituto Politécnico de Bragança, representado pelo Dr. Miguel Vilas Boas. As suas tarefas principais estão relacionadas com a identificação e caracterização dessas áreas de DOP e também desenvolver a partir daí uma carta de aptidão apícola para cada uma dessas regiões e desenvolver também um guia de boas práticas da gestão da paisagem apícola. No fundo, também no contributo final será para contribuir para a atualização dos cadernos de especificações das DOP de mel português, tendo em conta as alterações do território e da biodiversidade que têm ocorrido nos últimos anos. Para isso, só para dizer que faltam 2 minutos. Sim, eu sei, obrigada. Foram definidas 5 áreas de DOP de intervenção para este projeto e agora está-se a fazer um levantamento de dados, tanto sobre as espécies de flora melífera, que é crucial na determinação do potencial apícola, e também informações geográficas, nomeadamente a nível de natureza topográfica, como o declive e as orientações das encostas, também ambiental, portanto, uso de solo, hidrografia, caminhos rurais e ainda informações climáticas, ou seja, radiação solar, temperatura do ar, precipitação e o vento.
Estes dados depois vão ser todos utilizados como base para a produção da carta de aptidão apícola. Além disso, também está a ser desenvolvida uma metodologia de apoio à decisão, identificando o grau de adequação para a distribuição dos apiários e os possíveis conflitos. E estes dados já foram publicados na revista Insects este ano. Depois, na atividade 3 vai-se fazer as análises físico-químicas a estes meios DOP, e esta atividade está a ser liderada pelo Instituto Politécnico Castelo Branco, representado pela doutora Ofélia Anjos, e tem como objetivos principais a análise dos meios e, eventualmente, fazer um estudo de possibilidade de criação de uma metodologia que permita discriminar entre os vários meios das regiões DOP. E para isso está a ser realizado um formulário para os apicultores poderem preencher relativamente à informação destas amostras, que podem consultar por este QR Code ou nas nossas redes sociais. Finalmente, a atividade 4 tem a ver com a capacitação dos produtores destes meios DOP em dar a conhecer os seus produtos e encontrar canais comerciais que talvez não tenham sido considerados para o fazer. Esta atividade está a ser liderada pela Federação Nacional de Apicultores de Portugal, representada pela doutora Helena Guedes e doutor João Casaca, e tem como objetivos operacionais desenvolver estratégias de comunicação e também criar uma loja tanto virtual como expositores físicos em vários pontos no país. Mas se quiserem saber muito mais informação, podem procurar no nosso site, bioland.com.pt, e podem nos encontrar nas nossas redes sociais, nomeadamente no Facebook. Muito obrigada. Tem alguma questão? Muito obrigada, Ana. Podem colocar as vossas questões. Agora foi interessante a apresentação. Obrigado por cumprir o tempo também. Nada. Se alguém tiver questões, ainda temos um bocadinho de tempo para perguntas. É realmente um trabalho exaustivo, não é? De valorização da abelha do mel e dos produtos relacionados. Parece que temos aqui uma mensagem a agradecer. Obrigada, eu.